Então, muito boa noite. Estamos a iniciar a 35ª sessão do ciclo PASC Vultos da Cultura Lusófona. Esta nova direção da PASC, entretanto reeleita em 2025, como sabem, tem apostado fortemente na dinamização de três grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho de Democracia, Cidadania e Inclusão Social, o Grupo de Trabalho de Transição Climática e Energética e o Grupo de Trabalho de Lusofonia e Relações Internacionais. No âmbito deste grupo, temos dois ciclos de debates: o ciclo de debate O Esplendor Caótico do Mundo, mais vocacionado para questões de ordem geopolítica, mas onde também damos grande importância à dimensão lusófona, naturalmente, e este ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, que, como o nome diz, indicia, propõe-se divulgar, é sobretudo um ciclo de divulgação, figuras maiores da cultura de língua portuguesa, e esta nuance é importante, ou seja, nós não estamos circunscritos a figuras nascidas em Portugal, mas a figuras relevantes de todo o espaço, de todo o amplo e plural espaço de língua portuguesa. E daí que, ao longo destas 35 sessões, tenhamos já abordado autores do Brasil, da África lusófona, dos vários PALOPs, mas também da Galiza, mas também de várias regiões do Oriente que têm ligações históricas, não apenas com Portugal, mas com todo o espaço da lusofonia. Hoje vamos falar sobre uma figura que nos é muito cara, que me é muito cara, que é o professor Adriano Moreira. Enfim, se alguém dispensa apresentações é ele. Mas hoje vamos falar dele e a propósito também dos seus legados e porventura daquele que terá sido seguramente um dos seus maiores legados, se não mesmo o seu maior legado. Eu falo da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, que foi uma entidade enfim, que entretanto completou 60 anos em 2025. Eu vou partilhar aqui convosco e enfim, para a gravação, vou partilhar aqui o sítio do Instituto, para estarmos mais sintonizados. Até vou convidar-vos depois enfim, a poderem percorrê-lo com maior detalhe. Portanto, isto é o sítio do Instituto da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, que está sediado na cidade de Geografia, e entretanto está a entrar o Delmar Maia Gonçalves, o nosso amigo moçambicano. Foi criado em 1965, sobretudo por iniciativa do professor Adriano Moreira, e também, como aqui é expressamente referido, do padre Joaquim Aguiar. Eu conheci o professor Adriano Moreira, enfim, fui relativamente próximo dele na última fase da sua vida, nos seus últimos anos, nomeadamente quando ele era presidente da Academia de Ciências de Lisboa, onde tinha o seu gabinete, e onde manteve o seu gabinete mesmo depois de ter deixado de ser presidente da Academia de Ciências de Lisboa. Tal era, enfim, o respeito que, enfim, que as várias entidades e que as pessoas em geral nutriam por ele. Aliás, eu tenho vários episódios, posso partilhar um deles apenas, e também gostaria que esta sessão também fosse uma partilha de memórias vivas do professor Adriano Moreira. Eu lembro que uma vez convidei-o para ir à Faculdade de Letras do Porto, e ele prontamente acedeu a esse convite, apanhou o comboio, o Alfa, combinámos, e eu fui buscá-lo a Gaia, a Faculdade de Letras do Porto, como saberão, que fica mesmo do outro lado do Ponta Rábida. Agora não, porque agora a Gaia está em obras, mas na altura era muito mais fácil ir buscá-lo à estação de Gaia, das Devesas, do que ir buscá-lo a Campanhã. E então arranjei um carro, fui buscá-lo à estação, e ele veio, enfim, vinha sozinho, com o seu chapéu,
E foi impressionante, e depois isso aconteceu de novo já na faculdade, depois na ida para o restaurante, no almoço, o profundo respeito que muita gente tinha por ele, aliás, que eu diria que toda a gente tinha por ele, e em alguns casos era mais do que respeito, era quase uma veneração. Havia gente, quando se apercebia que o professor Adriano Moreira estava ali próximo, atravessava a rua para o ir cumprimentar. Isso é uma imagem que eu guardo na memória. Para além disso, isto tem mais a ver com a academia, ele sempre valorizou muito, enfim, ele teve uma carreira, como sabem, muito diversa e muito rica em várias frentes. Começou por se notabilizar enquanto advogado, depois teve também uma carreira política, enfim, que não é vergonha nenhuma, ele nunca o renegou. Aliás, ele contava muito essa história, até com o devido orgulho e com o justo orgulho. Ele chegou a ser ministro de Salazar, do ultramar, procurando, nessa condição, promover as reformas necessárias. Num primeiro momento, enfim, o regime e o Salazar, que enfim, era a figura axial do regime, deu-lhe alguma cobertura. A partir do momento em que houve contestação, houve uma marcha atrás, houve uma tentativa de marcha atrás, e o Adriano Moreira foi convocado para falar com o Salazar e disse-lhe que tinha que haver uma mudança de política. E ele respondeu, muito simplesmente, que não, da parte dele não haveria mudança de política, ou a haver, teria que haver mudança de ministro, ou seja, ele demitiu-se nesse exato momento em que não podia implementar as suas políticas em prol das reformas necessárias, procurando, enfim, que o fim que veio a acontecer, aquele processo relativamente caótico da descolonização, tivesse seguido outro caminho. Ele falava muito nisso, eu tive muitas conversas com ele, essa ideia de que outro caminho podia ter sido tentado. Ele tentou, não o conseguiu, não teve a devida cobertura política, e o desastre acabou por acontecer. E falo desastre, porque, como sabemos, muitos desses países que, enfim, que tiveram a sua justa independência em 74, 75, entraram rapidamente em guerras civis, e tudo isso poderia ter sido feito de outra maneira. Eventualmente, nos anos 70 já foi demasiado tarde, mas nos anos 60 o professor Adriano Moreira teve essa visão antecipadora que as coisas deviam ter sido preparadas de outra forma. E daí ele ter, nesse ano de 65, ter começado a promover encontros das várias comunidades de língua portuguesa, das várias comunidades lusófonas, diríamos nós hoje, precisamente para antecipar uma evolução necessária do sistema que então vigorava e que já era então completamente anacrónico. Isso também não teve uma sequência imediata, mas ficou essa semente, e o professor Adriano Moreira falava muito nisso, desses congressos, desses encontros dos anos 60, que abriram algumas portas que na altura não foram devidamente aproveitadas. E daí a criação desta Academia da Cultura Portuguesa, que enfim, pronto, o nome foi este, mas mais do que uma academia da cultura portuguesa, é de facto uma academia da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona. Aliás, eu neste momento sou secretário-geral da academia, há cerca de um ano, e nós temos investido bastante na eleição de académicos lusófonos não portugueses. E obviamente que esses académicos lusófonos não portugueses não vêm para a academia para defender a cultura portuguesa, vêm para a academia para defender a sua cultura, as suas culturas de língua portuguesa no âmbito desse chão comum mais vasto, amplo e plural que é a cultura lusófona. Aliás, fica o convite nesta quinta-feira, precisamente, e são sessões abertas ao público, realizam-se na Cidade de Geografia, que é a nossa sede, no quarto andar,
precisamente no auditório Adriano Moreira, vamos ter uma sessão de tomada de posse de dois académicos galegos, que eu também conheço bem, tal como o Samuel Limas. Falamos do professor Luís Garcia Soto e do professor Marcelino Agis Vilaverde, que são ambos professores na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela e que têm colaborado muito connosco no âmbito dos encontros de filosofia e cultura luso-galaica, e também nos encontros de filosofia luso-galaica sobre a saudade. Aliás, depois serão duas conferências, e o professor Luís Garcia Souto, precisamente, vai falar sobre essa dimensão da saudade na Galiza, daí o título sugestivo, Saudades Galegas. Já o professor Marcelino Agis Vilaverde falará também sobre outro percurso muito marcante na geografia simbólica da Galiza, eu diria, o caminho português para Santiago, história, cultura e tradição partilhada. Fica o convite. Já agora também temos aqui a nossa sessão de hoje, também devidamente publicitada. Tivemos aqui também a referência ao Encontro de Filosofia e Cultura Luso-Galaica, precisamente, que decorreu em abril e que teve também o apoio da Academia. Enfim, nós temos uma atividade relevante, enfim, mais no plano académico e científico, naturalmente, mas promovemos sessões regulares, temos aqui uma das mais recentes. Aqui ao meio temos a presidente da Academia, a doutora Maria Regina Monjardim. Esta é a tomada de posse recente da professora Ana Cristina Martins. Também já promovemos recentemente eventos sobre Macau, e também este foi um evento no Centro Científico Cultural de Macau, e também outro sobre Angola, precisamente. Estávamos a falar sobre isso antes da sessão começar, onde esteve precisamente o Armando Marques Guedes, foi uma das pessoas que participou nesta sessão. Enfim, depois, com vagar, podem, com mais tempo, verificar tudo o que está aqui. Olha, temos aqui o presidente da Academia da Marinha, que eu encontrei hoje, já que hoje fiz uma conferência precisamente da Academia da Marinha sobre o mar e a lusofonia, até porque hoje, como sabem, assinala-se o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Esta foi a comemoração dos 60 anos da Academia, o ano passado, na Fundação Oriente, e daí a presença do Dr. Carlos Monjardino, que aliás também já foi presidente da Academia, e temos aqui ao meio o secretário de Estado da Cultura. Isto também se deve ao facto da Academia ser tutelada pelo Ministério da Cultura. E a própria ministra, enfim, com quem temos tido contacto regular, delegou expressamente no secretário de Estado o acompanhamento por Alberto Santos, o acompanhamento do que se passa na Academia. Há uma interação muito regular, enfim, não digo diária, mas quase semanal, entre a própria Academia e o Ministério. Enfim, temos e, portanto, estava a dizer que esta dimensão lusófona, internacional, enfim, que tem a ver com a vocação da Academia e com o espírito do professor Adriano Moreira, de juntar as várias comunidades de língua portuguesa, numa base de liberdade e de fraternidade. Aliás, ele era uma pessoa, muita gente acha um pouco bizarro, mas ele era uma pessoa muito próxima de Agostinho da Silva, que à partida alguns diriam que era uma pessoa muito distante dele, em diversos níveis, mas tinham pelo menos essa grande afinidade. Essa ideia de que era preciso criar, recriar
uma comunidade de língua portuguesa nessa base de liberdade e de fraternidade. Agostinho da Silva também foi por esses anos que começou a antecipar esse horizonte, final dos anos 50, anos 60, e aliás, eles colaboraram, há uma história interessante a esse respeito, o Agostinho da Silva, a certa altura, já no Estado de Brasília, criou um centro de estudos portugueses, que precisamente procurava ser uma fonte de difusão da cultura portuguesa no Brasil em geral e no Estado de Brasília em particular. E para isso precisava de uma biblioteca que fizesse jus a essa pretensão, a essa missão do Centro de Estudos Portugueses. Veio a Portugal e o professor Adriano Moreira foi o seu interlocutor, foi a pessoa que mais o ajudou a conseguir levar para o Brasil, para Brasília, para a Universidade de Brasília, esse acervo bibliográfico que foi, enfim, o grande esteio do Centro de Estudos Portugueses, que penso que ainda hoje existe, ainda que sem a pujança que teve no passado. Portanto, esta dimensão internacional desta academia, muito virada para todo o mundo da lusofonia, tem tudo a ver com o espírito do professor Adriano Moreira, até porque, sobretudo nesta fase final da sua vida, ele acentuava muito a importância da lusofonia, do mundo de língua portuguesa, era de facto, se não a maior paixão dele, seguramente uma das grandes paixões, e eu atrever-me a dizer que era a sua grande paixão no plano geopolítico, mesmo ideológico, o cultivo dessa proximidade com os vários povos de língua portuguesa, que ele muito respeitava e muito amava. Temos já, enfim, um acervo considerável de académicos de mérito, académicos de número nacionais. Aliás, o nosso amigo Samuel Limas vai ser eleito proximamente, aliás, já foi eleito, agora terá que tomar posse. Mas estamos a reforçar a dimensão internacional. E este ano, até em princípio no dia 6 de novembro, estamos a promover também um evento internacional sobre a CPLP, sobre a Comunidade de Pesquisa de Língua Portuguesa, por ocasião dos 30 anos da sua criação, e estamos a organizar as coisas de modo a que vários académicos, nomeadamente da África lusófona, ou seja, de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e da Guiné, possam vir a Lisboa para tomar posse e para participar ativamente nesse evento que estamos a organizar e que será no dia 6 de novembro. Atualmente, enfim, há aqui um presidente de honra, aliás, isto tem que ser substituído, tem que atualizar isto, porque o Presidente da República é, por inerência, presidente de honra, e obviamente as eleições presidenciais, e vou ter que atualizar isto. E já foi pedido uma audiência, aliás, ao novo presidente, o António José Seguro. E, portanto, neste momento, o Conselho de Direção, o Conselho Académico, que é a direção da Academia, portanto, presidida pela doutora Maria Regina Monjardim, temos 2 vice-presidentes, o José Carlos Venâncio e o José Esteves Pereira, vogais Vítor Melícias e o João Pires Neves, que está aqui presente connosco, e eu próprio, como secretário-geral. Temos também publicações, nomeadamente os nossos boletins. Já falei das iniciativas, já falei dos contactos, não vou falar dos estatutos e regulamento, isso é burocracia. Queria apenas, antes de deixar de partilhar esta página e antes de partilhar a palavra, que será mais importante, gostaria de acentuar esta iniciativa, que é uma das mais recentes da Academia, que é o prémio, precisamente o prémio Adriano Moreira,
Vamos aqui partilhar o regulamento. Agora não está a abrir. Tá. Muito bem. Tem tudo a ver com esta temática, portanto, das identidades culturais que constituem a comunidade de língua portuguesa. Estou a ler aqui, vou pôr um pouco maior. Portanto, isto é sobretudo um prémio de ensaio inédito. Enfim, tem aqui a extensão máxima, 10.000 palavras. Sendo que há prazos, naturalmente, até porque há um júri que inclui, isso já foi assegurado, inclui um representante da própria família da pessoa de Moreira, no caso, um dos seus netos, sendo que os ensaios inéditos terão que ser entregues até o dia 6 de setembro, data do seu aniversário, e, entretanto, depois das candidaturas devidamente recebidas, haverá naturalmente um período de ponderação do júri e a decisão final será anunciada no dia 23 de outubro, um mês e meio depois, coincidindo com a data do falecimento do professor Adriano Moreira. Como sabem, ele chegou a fazer 100 anos, a completar 100 anos. Eu tive o privilégio, e para mim foi um privilégio, participar na celebração dos seus 100 anos. Tinha estado também na celebração dos seus 90 anos, aí presencialmente. Ele organizou, não foi ele que organizou naturalmente, mas várias pessoas organizaram um jantar muito concorrido ali na Junqueira. Estavam seguramente algumas centenas de pessoas, não sei quantificar. Ele fez 90 anos. Quando fez 100 anos, já não estava em condições de estar presente, estava em sua casa, no Restelo, mas acompanhou uma sessão, sobretudo de testemunhos, que se realizou no Museu da Ciência, no Parque das Nações, aqui em Lisboa, e ele acompanhou via Zoom. Estava com a sua esposa, a Mónica, enfim, visivelmente debilitado. Ele veio a falecer um mês e meio depois, precisamente, mas estava suficientemente lúcido para ter acompanhado perfeitamente a sessão. Foi, de facto, alguém que teve uma vida muito cheia, em termos pessoais, familiares, como sabem, deixou vários filhos. Enfim, um deles faleceu prematuramente, ainda em tempo da sua vida, muito o abalou, naturalmente, mas deixou uma família que muito estima a sua memória, e deixou, de facto, uma série de entidades às quais esteve ligado. Ele teve um papel muito importante também a nível da academia, de várias universidades, e, enfim, eu conheço muita gente que preza a sua memória e o contributo que deu para a academia, para a vida cívica. É também sócio honorário da PASC. Ele, aliás, promovia e cultivava muito isso que podemos chamar de literacia cívica. Aliás, tem vários textos sobre. Eu gostava, enfim, todos nós temos aqueles chavões, não é? Aquelas frases feitas. No caso dele, ele falava muito do poder da palavra contra a palavra do poder. Essa literacia cívica, esse empoderamento de cada um de nós através da palavra, através do conhecimento, através da consciencialização, e não é por acaso que ele também sempre acompanhou muito perto, com muito carinho, a própria PASC, enquanto uma iniciativa, uma plataforma, um projeto que corporiza essa ideia de literacia cívica, de empoderamento de cada um de nós e da sociedade civil no seu todo. Enfim, e portanto fica então
este repto. Peço-vos que espalhem a palavra. Gostaríamos que este concurso fosse amplamente participado, que houvesse, enfim, que existissem várias candidaturas. É preciso pensar este espaço de língua portuguesa, e, a nosso ver, nada melhor do que um prémio com este patrono, o professor Adriano Moreira, para promover esse conhecimento maior, mais amplo e mais profundo disso a que hoje chamamos lusofonia. Enfim, há aqui também uma dimensão monetária, que não é a mais relevante, é sobretudo simbólica, mas enfim, depois podem então encontrar toda esta informação devidamente explicitada no nosso sítio na internet. E dito isto, vou então parar de partilhar aqui o sítio da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, e gostaria então de partilhar a palavra. Vejo aqui pessoas que conheceram de perto o professor Adriano Moreira, talvez começando pelo João Neves, que faz parte do Conselho Académico da Academia. João, caríssimo João, quer partilhar-nos as suas memórias mais vivas do professor Adriano Moreira? Eu posso dizer alguma coisa, sem dúvida nenhuma, porque realmente o professor Adriano Moreira era uma referência e eu, enfim, sendo oficial de Marinha, hoje reformado, tínhamos todos nós na Marinha, e ainda hoje temos, digamos, uma referência muito especial pela figura do professor Adriano Moreira, por aquilo que ele foi enquanto homem, que aqui de uma maneira geral o Renato Epifânio já, digamos, traçou em traços largos, naturalmente, mas como homem, dizia eu, como amigo e como professor de várias gerações de oficiais de Marinha. Tanto assim é que a Marinha tem por ele, digamos, um respeito muito especial, e ele era considerado como o almirante de 5 estrelas. Portanto, como sabem, o chefe de Estado-Maior da Armada, enfim, militarmente é o posto mais elevado, digamos, da Marinha, e é um oficial de 4 estrelas, e a Marinha, em cerimónia pública, de algum modo, considerou o professor Adriano Moreira como um almirante de 5 estrelas. Por aí se vê bem realmente o respeito, e, digamos, e a consideração e a estima que tínhamos por aquele nosso professor. Portanto, ele foi meu professor, como naturalmente me acabo de frisar. Foi meu professor no curso superior naval de guerra. O curso superior naval de guerra, ao tempo, enfim, hoje é o curso, digamos, de promoção oficial general. Portanto, é o curso de carreira que todos os oficiais generais da Marinha, de algum modo, previamente têm que o frequentar. Dava, enfim, aquilo que era, digamos, a sua especialização, se assim se pode dizer. Portanto, era o mestre das relações internacionais. No que diz respeito, digamos, a Portugal, também foi o pioneiro, digamos, do ensino da estratégia, digamos, na universidade, começando, digamos, os cursos de estratégia, mestrados de estratégia, na sua escola, no antigo Instituto Superior de Ciências Políticas. E isso também, digamos, é um legado que ele nos deixa, para além da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, que aqui já foi muito bem, digamos, enfim, referida pelo Renato Epifânio. Outro legado que ele deixou, no caso concreto do ensino da estratégia, de algum modo, no país, foi também, digamos, responsabilidade dele. De algum modo o país deve disso, e de algum modo, digamos, os militares devem isso francamente, porque realmente era um ensino que começou, digamos, enfim, a ser divulgado, difundido depois, digamos, da Segunda Guerra Mundial, e tardava, digamos, a chegar de uma forma estruturada, de uma forma organizada à nossa universidade. Pela mão dele isso conseguiu-se, e também pela mão dele também esteve, digamos, a criação de um Instituto Português da Conjuntura Estratégica, que também tem a ver exatamente com o ensino da estratégia, e do qual, digamos, eu tenho a honra de presidir a esse mesmo instituto.
também criação do professor Adriano Moreira e do Padre Aguiar, que aqui já foi referido, como estando na base da criação da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, essas duas pessoas também criaram o Instituto Dom João de Castro, que também se preocupa com a divulgação, enfim, da cultura em geral, designadamente na área da ciência política, das relações internacionais, nas relações, digamos, com os PALOPs também, aqui já referidos. Por conseguinte, o professor Adriano Moreira é, sem dúvida nenhuma, uma referência, digamos, um grande senador deste nosso país. Como pessoa, era uma pessoa encantadora, amigo dos seus amigos. Tive o privilégio de também ser seu amigo, ser amigo do casal Moreira, aqui já referido também, na pessoa da sua mulher, portanto, a doutora Mónica Moreira. E, portanto, tem uma família longa, já com muitos netos, uma pessoa encantadora. Falava tão bem com as pessoas de cima, com as elites, como falava tão bem com as pessoas, enfim, menos preparadas, menos educadas, se assim se pode dizer. Portanto, era uma pessoa que cruzava, digamos, transversalmente o país. Lembro-me que era raro ele ir à televisão, que nesses debates com mais do que uma pessoa, sempre que ele falava, toda a gente o respeitava, independentemente das opiniões políticas de uns e de outros. E julgo que não, não me ocorre assim mais nada de especial, enfim, do que frisar de facto que era uma pessoa de facto estimável, de quem o país muito deve, quer na sua cátedra, enquanto professor catedrático, quer, digamos, como político e quer como pensador. E hoje em dia faltam muitos pensadores, e ele realmente era, nesse aspecto, um pensador de excelência. Eu acho E que, julgo que, sobretudo, da minha parte, seria tudo por agora, pelo menos. muito obrigado, João Neves. Mas queria sublinhar o que disse, porque parece muito pertinente, sobretudo nos dias de hoje. Faz falta na classe política gente com a densidade, com a estatura de um professor Adriano Moreira. Aliás, eu sou daqueles que acham, mas enfim, isto é daquelas convicções, que nunca poderá ter qualquer prova histórica, que se o professor Adriano Moreira tivesse tido outras responsabilidades políticas em devido tempo, provavelmente a nossa história nos últimos 60 anos teria sido muito diferente para melhor. Enfim, infelizmente isso não aconteceu, mas ele deixou-nos um grande contributo, não a nível político, ao mais alto nível. Enfim, como sabemos, ele teve, enfim, depois chegou a ser presidente do CDS, no tempo da ascensão do professor Cavaco Silva, enfim, numa conjuntura também muito adversa. Ele nunca teve muita sorte na política, de facto. E teve aquela célebre frase, não é? Quando ele resignou ao cargo de presidente do CDS, disse que ia plantar macieiras na sua amada terra Trás-os-Montes. Aliás, era um orgulhoso transmontano. Há aquela história que se conta sempre que ele, quando estava com não transmontanos, tinha algum pudor enfim, em dizer que era transmontano, para que os não transmontanos não se sentissem diminuídos por causa disso. Mas muito obrigado, João, pelo seu testemunho. Até porque, enfim, eu sabia disso, mas dito por si, até com o seu conhecimento, o professor André Moreira sempre teve um grande respeito pela classe militar, genericamente, mas sempre teve uma relação muito especial com a Marinha. Isso de facto, assim foi e assim continua a ser. Mas esse respeito era generalizado aos vários ramos das Forças Armadas. Professor Getúlio Martins, quer partilhar connosco as suas memórias do professor Adriano Moreira? Bom, não tenho muito a dizer, devo dizer que não tinha um grande convívio com ele. No entanto, houve coisas curiosas. Eu, por um lado, admirava-o muito pela sua honestidade, pela sua independência, pela sua coerência das suas ideias. Quer dizer, ele, quando acreditava numa coisa, defendia mesmo, não era politicamente correto, era aquilo que era necessário, que ele acreditava que estava certo. E foi uma coisa que eu sempre lhe admirei. Mas depois houve uma coisa que me sensibilizou muito,
aquele transmontano foi convidado para tratar lá numa junta de freguesia de ser o responsável por determinadas funções culturais. E então convidou-me para eu tratar da parte da saúde. Só que passou algum tempo e ele chegou à conclusão que, sendo lá no Norte, ele não tinha qualquer hipótese de dar a contribuição que esperavam na junta de freguesia que o convidou, que eu não sei qual era, sinceramente. E então, nessa altura, escreveu-me e disse: Olha, agradeço muito você ter aceito o meu convite, mas afinal acabou tudo porque eu também não vou, porque aquilo é longe demais e eu não vou conseguir fazer o que desejava. Portanto, isto foi basicamente uma coisa que me sensibilizou muito, e fora isso, conhecia-o e admirava-o muito, mas não tinha, como digo, muito sinceramente, um grande contacto pessoal. Em todo caso, admirava realmente a atitude e a coerência e a independência que ele demonstrava quando tinha ideias que às vezes podiam não ser as melhores. Muito bem, professor Heitor Martins, e estamos a falar de uma pessoa que, pelo menos para mim, é perfeitamente equiparável ao professor Adriano Moreira. Aliás, vamos anunciar em breve a segunda edição de uma obra feita em expressa homenagem ao professor Heitor Martins. E estamos até a pensar fazer esse primeiro lançamento no dia 10 de junho, na Feira do Livro de Lisboa. E eu lembro que no dia 10 de junho o professor Adriano Moreira esteve connosco para apresentar, eu penso que até foi o primeiro número da Nova Águia, dessa revista que ele tanto prezava, onde tanto colaborou. Aliás, não era preciso pedir-lhe textos, ele, através da sua secretária, fazia-nos chegar sempre os textos, e também por isso houve um número recente da Nova Águia, 31º, por aí, que foi o número de homenagem a Adriano Moreira, ao professor Adriano Moreira, e onde fizemos uma recolha de excertos de todos os seus textos publicados. Foram várias dezenas de textos, e eram textos sempre muito valiosos, porque ele, quando era convidado, e eu próprio convidei para várias iniciativas, preparava sempre um texto, sendo que quando chegava à sessão, ele fazia sempre esse número, e estou a dizer isto com o maior respeito. Ele entregava-me o texto fica consigo para ser publicado depois, e depois falava de improviso, ou seja, tinha em mente, na memória, o texto que escreveu, tinha preparado, mas depois falava de improviso. Ele tinha uma capacidade oratória extraordinária, aquele carisma que ele sempre teve, era de facto contagiante. Temos connosco também o João Carriço, do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, que aliás promoveu hoje na Academia da Marinha uma sessão, onde eu participei também, falando da lusofonia e do mar. João, quer partilhar connosco alguma memória que tenha sobre o professor Adriano Moreira? Sim, boa noite a todos. Eu faço parte da direção do ICEA desde 2010, já lá vão 16 anos, e tive pena que os primeiros anos, não sendo associado, não pude ter contacto logo do início, porque o professor Adriano Moreira veio a falar à Ericeira antes do ICEA ter nascido. O ICEA tem uma história de 23 anos, mas já em 2002 ele andava por cá nos chamados cursos de verão. Este ano já vamos no 25º. Ele falou, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, não posso precisar, portanto também não consegui verificar isso, mas ele esteve cá até 2016, esteve 9 vezes. Em 2002 foi a primeira vez, 2007 teve 2 vezes, 2008 também esteve, 2011, 2014, 2015 e em 2016 por 2 vezes, foram 9. Eu creio que ele não de memória não tenho, nem sequer encontrei registros, mas ele esteve cá em convite, não de uma forma oficial, mas veio só ver por 1 ou 2 vezes mais para além de 2016. Ele faleceu, como sabem, em 2022, tivemos a pandemia, mas creio, talvez a memória me esteja a falhar. De qualquer das maneiras, o contacto que tive com ele era relativo, não é?
Normalmente nós íamos pescá-lo a Lisboa. No princípio ele chegou a vir sozinho, depois acabámos por o presidente de então vinha de Lisboa e trazia-o ele e mais a esposa, a doutora Mónica, e ele gostava de vir à Ericeira, portanto vinha refrescar um pouco, se calhar, os ares de Lisboa, que às vezes estavam demasiado poluídos, e ele adorava vir cá. Ele foi nosso associado honorário, e em bom tempo. Agora, dele e daquilo que eu convivi com ele, há pouco foi dito e é verdade, ele tanto falava com os mais letrados como os menos, independentemente da pessoa ter título académico ou não. Eu falei com ele algumas vezes, e com ele e com a esposa, menos vezes, porque ele era uma pessoa extremamente humilde e considerando quem era, há pouco foi referida aí uma questão e que eu, obviamente já tenho pensado isto N vezes. Tive pena de não o conhecer antes de 2010, porque se calhar tinha dele uma outra visão, mas acho que foi o suficiente o tempo que convivi com ele. Mas se calhar Portugal perdeu um grande estadista e a Europa, se ele tivesse vivido mais uns anos, se calhar seria hoje uma memória, porque a falta de líderes carismáticos na Europa, se calhar um Adriano Moreira destes tempos era o que faria falta, porque ele era de facto um pensador e pensava pela sua própria cabeça, não era influenciado por os demais. Eu tenho, e eu gravei, porque era essa a minha responsabilidade, de gravar imagens, mas também gravei alguns áudios em vídeo que qualquer dia, não sei o que é que vamos fazer àquilo, mas teremos que falar com a família, não sei exatamente os minutos ou o que possas ter ali, mas de facto ele disse muita coisa aqui que infelizmente, e na altura em que isto foi feito, os temas que hoje temos, um simples telemóvel grava tudo, mas os meios não eram os melhores. Mas eu ainda gravei alguma coisa. Agora, tenho muitas saudades do professor Adriano Moreira, porque era um homem simples, era um homem humilde e que falava com toda a gente. E na direção onde eu pertenci, eu também consegui falar com ele algumas vezes e trocarmos algumas opiniões, mas ele falava com toda a gente. Isto, de facto, é o que me fica na memória, considerando que eu o conheci como ministro de Salazar, porque tenho 72 anos, e acompanhei mais ou menos a vida política dele, enfim, que não correu da melhor maneira, mas tenho pena pelo próprio Centro Democrático e Social, pelo CDS, que ele não tenha, se calhar, lá ficado mais uns tempos, não é? Porque, se calhar, o país também podia ser diferente hoje, mesmo com tudo o que aconteceu depois dessa data, não é? Mas a opção certamente foi dele e, e passou a fazer coisas mais úteis ao país. Acho que é tudo o que tenho a dizer sobre o professor Adriano Moreira. Muito obrigado, João Carriço. Sim, como há pouco estava a dizer, ele politicamente não teve muita sorte, e às vezes na política ter razão antes do tempo é ingrato, é sempre pessoalmente ingrato. E eu acho que ele, enfim, vivenciou isso e foi uma prova disso mesmo. Só uma nota relativamente a esse acervo que tem, áudio e vídeo. Enfim, obviamente terá que falar com a família, mas se depois quiser partilhar connosco, e connosco é a paz, com ele, nós teremos todo o gosto em, até porque ele é nosso sócio honorário, quer da paz, quer do Mil, teremos todo o gosto em, e também da academia, naturalmente, partilhar isso nas nossas plataformas, esses vídeos, esses áudios, e também se houver uma transcrição parcial, pelo menos, dessas intervenções, também teremos todo o gosto em publicar na Nova Águia, onde, como há pouco referi, ele sempre foi um colaborador muito assíduo e muito valioso, sempre demos o devido destaque. Aliás, eu tenho a ideia que ele não participou no primeiro número, e daí teria que verificar. Mas no segundo participou, e até foi a convite expresso. Ele, na altura, fez uma intervenção. Na abertura, lembro perfeitamente, na Academia das Ciências de Lisboa, em 2008, fez a intervenção de abertura do Ano Vieirino, de comemoração dos 400 anos de Pão António Vieira. E eu, no final, enfim, de uma forma
Enfim, sem grande vergonha, digamos assim, fui-lhe pedir o texto a publicar na revista e ele acedeu e fez-me chegar o texto. E publicámos no número 2 da Nova Águia, do segundo semestre de 2008. Precisamente foi dedicada para António Vieira e o texto de abertura é do professor Adriano Moreira. Muito bem. Já agora, se me permite, Força. também tenho aqui uma informação que talvez seja interessante, dos registros que tenho. Em 2007, ele esteve cá no dia 4 de fevereiro, salvo erro, e falou num ciclo da paz e da guerra. Em 2007 ainda, falou um tratado, uma reforma a caminho de que Europa, com ponto de interrogação. Depois, passando... Depois, desculpe lá que a informação está aqui. Peço desculpa. Em 2008 esteve a falar sobre o desacordo ortográfico. Depois, em 2011, reflexões sobre o mar no futuro de Portugal. Em 2012, num colóquio sobre a importância do Baixo Vale do Tejo na construção de Portugal. Depois tivemos aqui umas conferências do Casino, enfim, sobre as Ilhas Selvagens, ele também participou, isto já em 2014. Em 2015, os conflitos e a ameaça no mundo contemporâneo. Creio que foi aqui que eu tenho imagens mais de vídeo que me recorda, mas isto é uma inventariação que terá de ser feita. E depois também, isto já foi na Academia de Marinha, uma sessão conjunta, ele falou nas comemorações da chegada dos portugueses a Timor em 1515. E depois, também em 2016, uma sessão conjunta entre o ICEA e a Academia das Ciências, também na comemoração do 5º centenário da primeira edição da Utopia do Thomas More. Portanto, estes foram momentos, enfim, relevantes que eu tenho aqui, por acaso, no meu telemóvel, porque estou a ver isto no site do ICEA, mas relativamente ao que disse, creio que também ele deixou alguns textos, porque lhe eram pedidos, e o que o senhor há pouco disse é verdade, ele também entregava os textos logo no início ao moderador e depois falava de improviso. E é isso que nos despertava a atenção, e quando o professor Adriano Moreira vinha, era garantidamente de casa cheia. E coisa que hoje, nos tempos modernos, se calhar por falta de muitos professores Adriano Moreira, essas instituições como a nossa, que se limita a transmitir conhecimentos e tentar que as pessoas pensem por elas próprias, tentando ensiná-las um pouco, há cada vez menos gente, porque acham que se calhar o Dr. Google e a inteligência artificial agora têm tudo e sabes tudo, e não precisam de ouvir quem saiba e a quem estudou muito, e os tais pensadores que continuam a fazer muita falta em Portugal e na Europa e no mundo, provavelmente. Agora é que terminei a minha intervenção. Muito bem. Eu já agora vou partilhar aqui a página da revista. É o número 32, Ok. do segundo semestre de 2023, portanto já tem 3 anos. Isto foi, enfim, foi no ano em que ele faleceu. Olha, no ano a seguir, fomos aqui 101 anos, para nós o professor André não faleceu. Esta é uma imagem, uma fotografia tirada na cidade de Geografia de Lisboa, na Sala Algarve. Muitos de vós reconhecerão, tem na parede, ao fundo, aquele mapa mundi enorme, do tamanho da parede. Isto foi num congresso organizado pelo MIL, onde ele participava sempre. Ele era nosso presidente honorário dos congressos da cidadania lusófona, que era um tema que lhe era muito caro. E aqui estava no uso da palavra, é uma bela fotografia. E neste número em particular, fizemos essa homenagem. São 26 certos dos textos que ele publicou, e estava a ouvir o João Carriço, e as temáticas
Enfim, costuma-se dizer que os grandes poetas escrevem sempre o mesmo poema, os grandes romancistas escrevem sempre o mesmo romance, não é? E os grandes pensadores também andam sempre à volta dos mesmos temas. Aliás, há um filósofo que eu muito prezo, português, luso-brasileiro, já que eu vivi muito tempo no Brasil, o Eudoro de Souza, que tem um ensaio com este título, Sempre o mesmo acerca do mesmo, de facto. E é mesmo assim. Os grandes pensadores, porque pensam lá de cima, têm sempre essa visão panorâmica, parece que se repetem, mas depois nunca se repetem. De facto, era sempre um encanto ouvir o professor Adriano Moreira. Bom, estamos a fechar a nossa sessão. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra para partilhar alguma memória. Eu imagino que o Cídio Lopes de Almeida, pela idade, não tenha conhecido muito perto o professor Adriano Moreira. Samuel, queres dizer alguma coisa? Mas tem pena. Mas tem pena. Mas nessa biblioteca que tens aí, deves ter algum livro dele. Vê bem que deves ter algum livro dele. Não, só acrescentar que saudar esta, estas memórias. Eu não privei com, com o professor Adriano Moreira, mas era uma das pessoas que, que admirava muito pelo aquilo, pelo seu pensamento e pela sua obra, e portanto reafirmar tudo aquilo que já foi dito. Hum, e, e pronto, e neste sentido também participar destas iniciativas de divulgação do seu pensamento e sobretudo desse espírito que é o espírito que eu valorizo muito nestes fóruns, que é de um ecumenismo, desta capacidade de escutar o outro, mesmo quando o outro tem outras ideias. Aquilo que, usando o pensamento do Agostinho da Silva, um ecumenismo espiritual, um ecumenismo social, um, e o Adriano Moreira, nesse aspecto, era também uma referência. A capacidade de conviver e de escutar o diferente. Uma coisa que hoje começa a ser questionada, não é? Ou está a ser questionada, esta capacidade de, de diálogo. E nisso, a minha para mim, o seu principal legado era esse, era essa capacidade de escuta e diálogo com todos. Muito bem, Samuel, e eu tenho essa convicção profunda também. O que nós fazemos na Academia, na PASC, no MIL, na Nova Águia, noutras frentes, tem tudo a ver com esse espírito do professor Adriano Moreira. Júlia, quer partilhar connosco alguma memória, alguma observação? Estamos a fechar aqui a nossa sessão. Não, muito obrigada, a agradecer e dizer que partilho. Não convivi com ele de perto, com algumas pessoas que conviveram com ele de perto, sim, mas de facto também, se alguma coisa salientava, era essa capacidade de falar com todos, não é? Claro, que o conheci como figura pública e também de ser amigo de alguns amigos, e por esse legado que referiu agora o Samuel Dimas, de facto, de grande capacidade de escuta e de ecumenismo, e isso penso que hoje seria é a grande contribuição, porque é o que nos vai faltando, não só em Portugal, mas no mundo, não é? Sim, sobretudo nós vivemos tempos, obrigado, Júlia. Vivemos tempos, como bem frisou e como o Samuel há pouco também apontou, vivemos tempos de cada vez maior facciosismo, em capacidade de pensar conjuntamente, dialogar. Parece que só conseguimos falar com as pessoas que pensam exatamente como nós. De facto, é uma coisa bizarra. Mas enfim, mas são os tempos em que vivemos.
Delmar, não sei se queres partilhar alguma memória com o professor Adriano Moreira, tu chegaste a conhecê-lo, pelo menos nos congressos do MIL. Tens de ligar o microfone, Delmar. O Delmar, um grande cidadão lusófono, é verdade, vocês não se riam. Para mim, o Delmar é um grande exemplo de cidadania lusófona. Olha, a minha memória do Dr. Adriano Moreira é justamente no Congresso da Cidadania Lusófona, em que eu tive a oportunidade de lhe dirigir algumas palavras. Eu, na altura, chamei-lhe de grande soba. Eu vi no rosto dele uma grande alegria ser reconhecido por alguém que portanto, é proveniente da África, a dirigir-lhe este cumprimento, digamos, porque professor doutor, é super doutor, não é? É uma pessoa realmente que tem transpirava humildade, mas era uma pessoa demasiado importante que não cabia realmente nas medidas a que nós estamos habituados. E eu conheci e conheço muitos dirigentes africanos contemporâneos dele que, apesar de terem sido adversários, reconheciam nele uma figura que poderia ter feito a diferença, portanto, e que achariam na altura que a presença dele no governo do Salazar teria, se ele fosse realmente escutado com mais atenção, tudo seria diferente. Portanto, a descolonização teria sido feita de outra forma e muito melhor, não é? E daí que há os radicais, dirigentes radicais africanos, que ainda assim o respeitavam e temiam. Depois há os outros que sabiam que ele era um homem dialogante. Portanto, ele chegou a receber o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, o Dr. Eduardo Chivambo Montelano, que tinha estudado nos Estados Unidos, era professor e era funcionário das Nações Unidas. Ele chegou a reunir-se com alguns dirigentes dos movimentos de libertação para escutá-los. Portanto, eles não esquecem isso, que teria sido importantíssimo a presença dele durante todo o processo de descolonização e mesmo o que veio depois, não é? O que veio acontecer realmente foi um desastre em que ele não teve participação nisso. Portanto, é uma pessoa que eu Sim, tiro o chapéu, tiro o chapéu. Ele teve que sair do país. Exatamente. Teve que se exilar no Brasil. Ele merece todo o respeito e tenho a certeza que a maioria dos intelectuais, políticos, antigos dirigentes, atuais dirigentes, tem um grande respeito. De todos eles eu ouvi palavras de apreço e respeito pelo Dr. Adriano Moreira. Portanto, não há nada a dizer contra esta personalidade que é realmente única na lusofonia e tal como Agostinho da Silva, realmente são pessoas altamente respeitadas em África. Muito bem, Delmar, estamos mesmo a fechar a sessão. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Eu gostaria apenas de sublinhar isso que o Delmar acabou de dizer. Essa estatura maior do professor Adriano Moreira, aos mais diversos níveis, inclusivamente no plano cultural. Aliás, isto é um ciclo, Vultos da Cultura Lusófona. Enfim, nós hoje aparentemente parece que estamos a mudar um pouco o registro, mas não acreditem que não de todo.
A questão é que essa elevada estatura política e cívica do professor Adriano Moreira deve-se também à sua elevada estatura cultural. E ele trouxe para a política, trouxe para a atividade cívica essa dimensão cultural, porque ele desde logo tinha uma visão histórica ou cultural do país. E isso, infelizmente, é o que falta ostensivamente em grande parte da nossa classe política, que não tem de todo qualquer visão histórica ou cultural do país. O professor Adriano Moreira tinha profundamente, era uma pessoa profundamente culta, e sem ostentar essa sua cultura, como foi aqui também amplamente frisado e sublinhado, eu falava com toda a gente, mas de facto tinha sempre presente dentro de si essa visão histórico-cultural do país e numa perspectiva de futuro, sempre virada para o futuro. Eu lembro das conversas dele e acabávamos sempre a falar do futuro. Ele não era uma pessoa, de facto, presa ao passado, ressentida, como muitas outras pessoas são, por boas e más razões. Era uma pessoa que, de facto, tinha sempre essa visão. E então, dito isto, e não havendo mais intervenções, estamos também a fechar o nosso tempo. Agradeço a participação de todos. Fica já antecipada a próxima sessão deste ciclo, que eu coordeno com o Samuel Dimas, Vultos da Cultura Lusófona. Em junho, ainda não está completamente fechado o dia, mas em princípio será no dia 16 ou 17, meados do mês. Vamos fazer uma sessão sobre o António Ferro. Isto porque nos dias 19 e 20, numa parceria entre o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e a Fundação António Quadros, irá decorrer um colóquio. Eu, aliás, até posso partilhar convosco em primeira mão o programa desse colóquio, que ainda não foi publicitado porque estamos pendentes de uma confirmação. A Mafalda Ferro ainda não me deu ok, mas como vocês são meus amigos e prometem não partilhar isto com ninguém, fica aqui o programa em primeira mão. No dia 19 de junho, no Palácio da Independência, a partir das 10h30, teremos um painel inicial com o professor António Brás Teixeira e outros oradores. São 30 comunicações, vai ser um colóquio muito concorrido. São 6 painéis, cada um deles tem 5 pessoas. Vamos falar de várias facetas do António Ferro, o dinamizador cultural, o escritor, o dramaturgo, a sua relação eletiva, nomeadamente com o Fernando Pessoa. Temos aqui 2 comunicações do Ricardo Belo de Moraes e de Maria do Céu Estiveira. A dimensão, por exemplo, também do seu ativismo cultural, o Verde Gaio, uma companhia de bailado pioneira na altura. Temos connosco a Anabela Rita, a Celina Silva, nos vem falar sobre António Ferro e Almada Negreiros, o José Carlos Pereira a falar-nos sobre António Ferro e as artes plásticas. Depois teremos connosco mais um painel, com o professor José Carlos Seabra Pereira, eu próprio. Como sabe, António Ferro era pai do António Quadros, e essa relação, enfim, que muitas vezes não corre da melhor maneira, até do ponto de vista freudiano, neste caso do António Quadros em relação ao António Ferro, houve uma perfeita continuidade. Depois, no sábado, estaremos em Rio Maior, na Fundação António Quadros, que é um belo espaço que eu vos convido a visitarem, na própria Biblioteca Municipal de Rio Maior. Teremos connosco, enfim, mais investigadores. O colóquio também se inicia da parte da manhã, às 10h30, e depois estender-se-á até ao final da tarde, sendo que a última intervenção será realizada pela própria Mafalda Ferro, a presidente, filha de António Quadros, neta de António Ferro, e a presidente da Fundação António Quadros. Enfim, depois então confirmaremos a nossa sessão dos Vultos da Cultura Lusófona, até que servirá quase de introito a este colóquio, que será realizado nos dias 19 e 20 de junho.
E, portanto, nessa semana haverá uma sessão deste ciclo, depois logo comunicaremos quem será o nosso convidado especial. Hoje, a Presidente da Academia, Maria Regina Monjardim, por razões de saúde, não da própria, mas de um familiar muito próximo, não pôde estar connosco, mas enfim, foi uma sessão mais partilhada. Todos os que quiseram puderam partilhar as suas memórias do professor Adriano Moreira, e foi uma sessão muito interessante, e agradeço a todos a vossa participação.